físico, intelectual e moral do ser humano. E esses métodos, eles não são tirados de qualquer maneira. Estes métodos são usados hoje e nós usamos utilizando três métodos importantes. Quais são? Pedagogia, didática e ensino. O que é pedagogia? Pedagogia é uma palavra substantiva feminina que teve origem na Grécia Antiga e veio de um termo grego chamado paidagogos. E paidagogos significa paidos, criança. Gogia significa acompanhar, conduzir. Então, o primeiro método é a pedagogia. O segundo método é a didática. O que é a didática? A didática, na realidade, é a ramificação, saiu da pedagogia a didática. E qual é o significado de didática? Didática é um método ou uma técnica de aplicação do ensino. Então, a didática vai fazer com que as teorias da pedagogia possam ser aplicadas de forma conveniente para contribuir para o processo de aprendizagem do aluno. E também nós podemos dizer que o terceiro elemento da educação é o ensino. O ensino nada mais é do que uma ação de ensinar, de transmitir conhecimento. Então, dentro deste triângulo que nós acabamos de falar, nós vamos abordar a educação e chegar na educação cristã, que está alicerçada nas nossas igrejas através da escola bíblica dominical. Então, para que nós cheguemos no ensino cristão da escola bíblica, nós precisamos passar pelo processo histórico da educação, desde a época tribal até os dias de hoje. Então, no capítulo 1, nós vamos agora entender que como surgiu a educação, como ela aconteceu, e principalmente na visão do Antigo Testamento, aonde surgiu os primeiros educadores, como era. E o interessante é que aqui nós vamos ver que a educação, ela vai consolidar o surgimento de uma nação. Não só a nação de Israel, mas também as nações do mundo. Porque no capítulo 1, nós precisamos entender que vai acontecer aqui o processo de compreensão da educação formal e da educação cristã, inegavelmente teve que passar desde as sociedades tribais e patriarcais e das civilizações fluviais. Então, a educação vai surgir através das sociedades tribais, patriarcais e também das civilizações fluviais, que são civilizações que floresceram entre o 2º e o 3º milênio. Aonde, pastor? No Oriente Médio, nas margens do rio Tigres e Eufrates. Esta região é conhecida como o crescente fértil. E por que é o crescente fértil? Esta região, ela foi importante para a sedentarização das demais nações, dos povos. E é nesta região que surgiram os povos primitivos. É nesta região, lá do Tigres, o Eufrates, o Jordão e o Nilo, é que vai se formar as nações. E esta região, no mapa, se você olhar, essa região tem um formato de uma lua crescente. E foi nesta região que se desenvolveram as primeiras populações sedentárias da humanidade.
E foi através deles, através da Revolução Agrícola e posteriormente também da Revolução Urbana, é que vai surgir os primeiros grupos de pessoas e também aonde as pessoas vão começar a ter o sentido da educação. E aí, nós precisamos ver que o desenvolvimento da educação nas sociedades tribais e fluviais, como era? Nós precisamos entender, porque hoje nós temos as escolas formais, nós temos as universidades, nós temos as escolas bíblicas dominicais, nós temos tudo muito bem formado. Mas eu te pergunto, como tudo isso aconteceu? Aqui no tópico primeiro do desenvolvimento da educação, nós vamos ver que não existia escolas na sua forma escola, não existiam as escolas. Como se educava? Se educava ajustando as crianças, através dos patriarcas, através dos mais velhos, eles ajustavam as crianças no ambiente físico e social, aonde lá os mais velhos educavam seus filhos através da experiência. Então, grave isso, no período patriarcal, a educação era através da experiência. As crianças adquiriam a experiência através do quê, pastor? Da imitação. Se o pai caçava, o filho caçava. Se o pai ia para a lavoura, o filho também ia. E com isso, ele ia aprendendo. Então, era através da imitação, não só consciente, mas também inconsciente. Veja o exemplo aí que nós colocamos. Como uma pequena tora d'água, eles aprendiam a se equilibrar e a remar. Eles iam com seus pais aprender a remar. E mais tarde, eles saberiam remar a canoa. Então, era através desta maneira. Os chefes de família eram os professores. Olha só que interessante. Nesta época, quem eram os professores? Eram os chefes de família e os sacerdotes. E também os anciãos, os mais velhos, os mestres familiares. Eles decidiam a vida social, a vida particular, tudo era decidido com eles. Eram os mestres que decidiam. E neste período também haviam outros mestres, que eram os escribas e os sacerdotes. Então, não havia, grave isso, no período patriarcal e no período tribal, a educação era estritamente por imitação e também era feita através dos pais, dos anciãos, dos sacerdotes e dos escribas. Com isso, os séculos foram passando e a educação começa a se manifestar agora na Bíblia Sagrada. E a educação no Antigo Testamento, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e se você ler a sua Bíblia, você vai entender isso, que a Bíblia é um livro pedagógico. É um livro de ensino, e nós precisamos compreender que Deus, Ele é o sumo educador. Porque se você ler em Êxodo 4:12, você vai ver lá escrito assim: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Olha só que interessante, meus irmãos que estão me ouvindo e acompanhando esta videoaula. Deus, Ele ensinou Moisés e Moisés ensinou o povo. Então, olha só como era transmitido a educação aqui. Deus, então, como mestre, ensina Moisés. Moisés se forma como um ensinador no deserto e começa então a ensinar o povo, dando ao povo a educação. Porque quando o povo
a família de Jacó, todo o povo sai do Egito, o povo era mal educado, queridos. O povo não tinha princípios, o povo não tinha regras. E aí, se você ler em Deuteronômio 4:6, você vai entender isto. Por quê? O povo estava sem regras, o povo estava acostumado a viver da maneira, porque eram escravos, tinham a mente fechada. E aonde a mente é fechada, a educação não entra. Então nós precisamos abrir a mente. E aí o texto diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os. Guardai o quê? Guardai os ensinamentos. Guardai os princípios. E quando se guarda os princípios, olha que interessante. Aí Deus diz assim: porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Deus queria que Israel fosse uma nação educada. Deus queria que a nação fosse uma educação, um povo que tivesse princípios. E aí Deus vai deixando muito claro aqui quais eram os nortes para esta educação. E os nortes estão aqui. Deus disse assim: vocês ouvirão todos estes estatutos. Então Deus deixou vários estatutos. Estatutos que definiam direitos, deveres, obrigações. E educação nada mais é do que isto. Educação vai fazer o povo ser um povo sábio e um povo entendido. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus quer ensinar-nos a sermos sábios e a sermos entendidos. E aí, queridos, como era o método de educação deste povo no deserto? O método também era familiar. E também havia o método de cerimônia. Porque Deus criou algumas reuniões, algumas festas, que hoje não é o assunto a ser abordado, mas Deus criou reuniões, festas, em que o povo se reunia solenemente para ouvir os ensinamentos. Olha o que diz aqui, você ler aí em Deuteronômio 6, do 1 ao 9, você vai ver que Moisés, sendo grande expoente desses ensinos e da educação, ele não tinha também uma escola formal. Quando eu digo formal é porque não tinha uma casa específica, mas Moisés usa um sistema organizado de ensino. Depois você lê, você vai ver que os métodos de Moisés eram definidos. Quais eram os métodos de educação de Moisés? Valorizar a revelação de Deus. Moisés recebia a revelação de Deus e transmitia aos líderes de família, e os líderes de família tinham a incumbência de repassar aos seus filhos. Se você ler em Deuteronômio 6, do 1 ao 9, você vai ver que Moisés orienta o povo. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, só para você entender. Olha só, Deuteronômio capítulo 6, o versículo 1 ao versículo de número 9. Olha, vamos ler o 7 para você entender. Olha só o que diz o versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A ordem era: senta com os teus filhos, coloquem eles sentados, para que eles ouçam os ensinos. Então o ensino era familiar, a educação aqui era familiar. Mas com isso, Moisés desenvolvendo os princípios, ele acaba criando, através de Deus, recursos pedagógicos. E quais são os recursos pedagógicos que Moisés cria? Ele vai escrever o Pentateuco. E o Pentateuco vai passar a ser o quê? O recurso literário que vai ser usado pelos judeus no ensino. Porque nós vamos encontrar no Pentateuco
e também conhecido no hebraico como a Torá, que significa lei, que nada mais é do que instrução, nada mais é do que normas, e essas normas estão no Pentateuco definidas em normas morais, religiosas, históricas e sociais. Então, se você ler o Pentateuco, você vai ver que os recursos de ensino que Moisés vai escrevendo, ele vai deixando para a sua posteridade, que seriam os povos que viriam depois, e que serve até hoje, glória a Deus por isso, para nós podermos ensinar. Então você vai observar que continha normas religiosas, históricas e sociais, que eram contadas, lidas e ensinadas de geração em geração. E já já você vai ver, um pouquinho adiante, nós vamos ver na apostila, que essas leituras eram feitas e refeitas. Os filhos liam, reliam em voz alta, eles precisavam decorar estas palavras. Um filho de judeu que estudava com os rabinos, ele conhecia todas as leis, ele sabia todas elas de cor. Olha só que coisa interessante, Moisés então deixa este recurso, e este recurso está aqui nas nossas mãos, a palavra de Deus. Olha só, está aqui. Os nossos recursos estão definidos aqui na palavra de Deus. Eu quero que você, então, preste atenção no que nós estamos falando nesse momento. A Torá era um compêndio de leis, mas eram leis, um instante, por favor. Eram leis morais, religiosas, históricas. Porque se você pega Gênesis, que é conhecido como Bereshit, o início, você vai ver que Gênesis, ele vai tratar da parte histórica. Moisés vai escrever Gênesis como um livro de história, tratando do início de todas as coisas. Mas se você observar, aí se você for para o livro de Levítico, Levítico é um livro religioso, onde Moisés está colocando o quê? As leis para os levitas, aqueles que cuidariam da casa do Senhor. Mas se você for também ler Números, você vai ver que Números é um livro que vai trazer moral, porque em Números você vai ver Moisés mostrando leis morais, e depois você vai ver também que tem Deuteronômio, existem leis morais, leis sociais, leis sociais. Então Moisés foi um educador que trouxe recursos pedagógicos. Mas vamos um pouco adiante. Moisés vai sair de cena em breve, mas aí você observa que os líderes religiosos, eles tinham a função de ser professores. Quem iniciou esse método? Moisés. Moisés, como líder, ele estava o quê? Ensinando o povo. Ensinando o povo e fazendo com que o povo aprendesse. Com isso, Moisés também foi formando outros. E se você observar, você vai ver que todos os líderes religiosos dos judeus eram mestres. Porque se você olha sacerdotes, os sacerdotes tinham a missão de ensinar os israelitas os decretos que o Senhor tinha dado através de Moisés. E os profetas também eram professores. Você lembra, por exemplo, de Elias? Elias era um professor, que inclusive Elias tinha até uma escola de profetas, que dera nós estamos aqui hoje na escola de profeta do pastor Elias. Hoje pela manhã estava ouvindo ele ministrar a palavra na rádio e vendo como Deus usa os nossos líderes como mestres.
ensinando o quê? As leis. Né? E Elias, lá o profeta do Carmelo, Elias tinha escola. Né? Se você for lá em primeiro e no início de Segunda Reis, e Primeira Reis e no início de Segunda Reis, você vai ver. Elias era o professor. Depois Elias sai de cena, quem assume a função de professor? Eliseu. Só que aqui você vai ler que Elias era professor de uma escola de profeta, né? Mas escute bem, a escola chamava escola de profetas, não é porque os alunos iam aprender a ser profetas, não é isso. Os pais levavam os seus filhos aos profetas porque queriam que os filhos aprendessem valores morais e espirituais. Tá certo? Vamos tirar essa dúvida. Você que está me ouvindo aí, né? Não confunda. Eles não iam com a missão de ser profetas, mas os profetas ensinavam valores morais, né? E esses filhos saíam de lá entendendo desses valores. E esses valores faziam com que esses filhos tivessem educação religiosa, né? E nesse período Elias começa a criar a escola formal. Porque nós vamos ver, por exemplo, em 2 Reis, no capítulo, se eu não estou enganado, do capítulo de número 4 ou 5, agora me falha a memória, Eliseu estava com os filhos dos profetas, e a Bíblia diz que os filhos dos profetas disseram: mestre, a escola está um pouco apertada, nós precisamos expandi-la. Então eles faziam barracas e lá se reuniam. É bem verdade que essa escola ela era transitória, no caso de Eliseu, mas Elias tinha escola em Gilgal, em Betel, em Jericó, nas margens do Jordão. Foi por isso que quando Elias estava para se ascender aos céus, ele resolve visitar essas escolas. E ele dizia a Eliseu: Eliseu, eu vou a Gilgal. E Eliseu dizia: não, eu vou com o senhor. Porque Elias estava passando pelas suas escolas proféticas e se despedindo automaticamente. Mas é certo que aqui inicia-se o processo formal. Ainda não era totalmente formal, mas inicia-se aqui o período das escolas. Então, nós vamos entender que os profetas e os sacerdotes tinham papel importante. Eu quero dizer, você que está no YouTube aí e está também no nosso grupo aqui e pegou o link para participar, se você quiser fazer perguntas, mesmo que nós não consigamos respondê-las agora, a gente tira um tempinho no final para tentar respondê-las. Mas se também não der tempo, aquele que perguntar, viu, coordenador Robert, que está aqui na nossa retaguarda, nós vamos responder a todos depois, viu? Você pode ir aí no grupo, deixar sua pergunta, você pode deixar aí a sua perguntinha. E também, se os irmãos me permitem, eu deixo também o meu e-mail aqui. Quem está com a apostila, lá no final tem o meu e-mail. Você pode mandar uma pergunta para mim, para o meu e-mail, que é pr.lucianolucio@gmail.com. É só você mandar uma pergunta lá e eu vou ter a alegria de te responder. Também não tem problema nenhum você acessar o meu WhatsApp, que é 16 98 124 41 40. Mas continue conosco aí, nós estamos alegres porque você está conosco aí pelas redes sociais. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a metodologia, os recursos, Moisés deixou com a Torá. Mas e a metodologia de ensino dos hebreus? Como era, pastor? É aqui que eu disse que eu ia comentar com vocês. Quando, não é à toa, pastor Elias e Robert, e você que me ouve, não é à toa que as nossas revistas da escola dominical têm o texto áureo.
E aí a gente fica assim questionando, né? Por que tem que falar texto áureo? E todo mundo responde. Texto áureo diz assim, texto mais importante, o versículo chave da lição. E por que que a gente faz isso? Isso veio, pastor Elias, da metodologia dos hebreus. Porque os hebreus, na sua metodologia de ensino, está aí no item 1.4, olha lá, era através da oralidade, da repetição, da revisão, do diálogo e das perguntas e respostas. Então olha só que interessante. Aí eu não trouxe a minha revista, até porque eu expliquei para o Robert, eu tive um problema, não consegui ter acesso à minha revista. Mas se o Robert tiver uma aí, ele vai me trazer aqui para eu te mostrar. Porque tem tudo a ver com a escola bíblica dominical. A revista da escola dominical, se tiver uma aí, eu vou te mostrar o seguinte, a escola dominical segue essa metodologia, não é à toa. O IBAD também, no livro da teologia, você vai ver lá que tem sempre um questionário. E por que que é assim, pastor? É essa metodologia de ensino. Que metodologia é esta? Se você pegar uma revista da escola dominical, olha lá, se você tiver uma aí, o método hebraico está aqui. Olha só, texto áureo, verdade prática, e depois nós temos no final o questionário. Pastor, mas eu não faço questionário. Por que que você não faz? Por que que você não tenta fazer? Porque talvez você não sabia, mas isso é um método muito eficaz. E os judeus usavam isso, que era a oralidade. Então, vinha lá o professor e falava em voz alta, texto áureo. A voz, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai. Aí todo mundo tinha que repetir. Aí havia a revisão. O mestre fazia a revisão. Havia o diálogo, que o mestre dialogava, e depois tinha as perguntas e as respostas. Então, se você conversar com um filho de judeu, que estuda a lei, ele sabe tudo de cor. E não é porque eles querem se gabar, não. É o método de ensino. Esse método, ele foi passado de pai para filho, era o método de tradição deles, ok? Então, a partir de hoje, não tenha preguiça, repita em voz alta. Se nós tivermos a oportunidade de vir aqui futuramente, eu creio que nós teremos videoaulas de homilética, de hermenêutica, você vai aprender que para você entender um texto, às vezes você precisa ler em voz alta para você decorar. E isso é um método dos judeus, tá? Mas vamos um pouquinho adiante, porque a nossa hora está indo, não é? Vamos lá, no item 1.5 está assim, o princípio da educação cristã. Qual é o princípio? O princípio é a palavra. A Torá é que trazia os princípios e as normas. E essas normas, elas vinham com condutas dentro da ética e que colocava sempre Deus como princípio e fim, como mestre e modelo de formação. Pastor, como que o senhor me prova? Está aí, Levítico 11, do 44 a 45, o próprio Deus diz assim, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis, sereis santos, porque eu sou santo. Aqui eu quero fazer uma observação. Deus, ele é mestre porque ele dá exemplo. E o mestre, o professor, o ensinador, ele tem que viver aquilo que ele ensina. E Deus está dizendo, sejam santos, porque eu sou santo. Não vos contamineis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Olha só, Deus está dizendo aos judeus, Deus está dizendo a você e a mim, olha, eu estou sendo modelo para vocês. Então, um professor, um educador, ele tem que ser exemplo.
Porque às vezes, e às vezes não, isso é cientificamente comprovado, que as ações, atitudes, os gestos educam mais do que as palavras. E aqui eu deixei anotado para você, olha, o modelo de educação dos hebreus trouxe grandes contribuições para a sociedade, pois firmou o ensino na formação religiosa e moral para influenciar a cultura universal. Então, vamos ver essa influência. O que os judeus influenciaram na educação mundial? Ora, item 1:6. Olha o que diz aí. A sinagoga surge como escola. Então os judeus agora já não estão mais, aqui já é um período em que os judeus vão para o cativeiro babilônico, mas quando eles são liberados do cativeiro, isso nós já estamos no século V antes de Cristo, no período do cativeiro, olha o que acontece, os judeus estavam exilados, eles estavam sem acesso ao templo, e aí lá na Babilônia, eles vão criar um modelo de escola para eles estudarem, e esse modelo de escola que eles criam é chamado sinagogas. As sinagogas foram criadas para suprir a carência de ensino da palavra de Deus, e a educação ela passou a ser um despertador para eles, porque estão no cativeiro, numa cultura diferente, mas o sentimento de nacionalidade que surgiu na sinagoga vai fazer com que eles possam voltar a discutir os assuntos importantes. Lá eles vão para estudar, para orar, e lá eles começam a ter a visão de uma escola pública e de uma escola bíblica, porque a sinagoga tanto era uma escola pública quanto uma escola bíblica. Por quê, pastor? Porque na sinagoga eles dividiam, olha só, aqui surgiu também, olha a contribuição. Hoje não existe nas escolas as faixas etárias. A escola bíblica dominical também não tem as faixas etárias. Isso começou nas sinagogas. Porque nas sinagogas os rabinos dividiam os filhos dos judeus em faixas etárias. E as principais eram meninos de 5 a 10 anos, iam para receber as primeiras instruções. E depois, dos 10 aos 15 anos, eles voltavam para receber o quê? As instruções religiosas, ao lado dos rabinos. E com a dispersão dos judeus, quando eles vão saindo do cativeiro, a sinagoga também os acompanha. E com isso vai surgir sinagogas em todos os povoados. E existia uma regra para as sinagogas serem formadas. Elas não eram criadas de qualquer maneira. As sinagogas eram criadas como, pastor? Nas comunidades, onde haviam no mínimo 10 homens adultos, eles formavam uma sinagoga. Tinha que ter no mínimo 10. E aí, essas sinagogas eram formadas. E aí o ensino continuava a ser propagado. Então, a nossa primeira parte do estudo que foi proposto está aí, que é a educação e a consolidação da educação através da nação judaica no Antigo Testamento. Mas nós precisamos caminhar um pouco mais para que nós possamos compreender qual é a importância da escola bíblica nas nossas vidas. E aí, o capítulo 2 da sua apostila está assim definido: a educação no período interbíblico e a preparação do advento do Messias. Olha, queridos, é importante nós entendermos e sabermos dividir isso daqui. Período interbíblico e período de preparação, que é o período da preparação. Mas o período interbíblico, entenda, período interbíblico
é o período que se caracterizou com a ausência da voz profética, de um profeta inspirado por Deus para falar com Israel. Que período é esse? Esse período é o período do silêncio, também conhecido na teologia. Esse período, ele encerra-se lá em Malaquias. Quando o livro de Malaquias é selado, nós vamos viver um período de aproximadamente 400 anos de silêncio. Depois, em outras videoaulas e na teologia, os professores ensinarão você na história da igreja, na história bíblica, o que surgiu neste período. Mas nesse período interbíblico, Deus também estava trabalhando. Só não havia a revelação da palavra, mas Deus continuou trabalhando e continuou ensinando. E nesse período interbíblico, Deus, ele não inspira através de profecias, mas Deus começa a usar instrumentos pedagógicos para ensinar lições importantes ao povo e preparar o mundo. Deus estava trabalhando, preparando o mundo para o advento do Messias. Olha que coisa interessante, pessoal. Olha que coisa interessante. Eu estou vendo aqui, pastor Elias, eu não sei quem está fazendo a primeira pergunta aqui. Está aqui, a paz do Senhor, eu vou responder. Pastor, naquela época, essa escola era apenas para os meninos, as meninas não faziam parte do ensino. Queridos, infelizmente, neste período, as mulheres, elas não estudavam. As mulheres, nesse período da sociedade bíblica, principalmente na era patriarcal, nesse período todo aqui, as meninas tinham incumbências domésticas. Elas eram educadas, sim, pelas mães, mas elas eram criadas com uma visão extremamente de que elas eram criadas para serem esposas, mães e mulheres donas de casa. Então, infelizmente, neste período, eu não sei quem me perguntou, mas, por gentileza, aqueles que eu não tenho você no meu WhatsApp, escreva o seu nome para eu te agradecer. Então, as meninas realmente não estudavam nas sinagogas, tá? Eram somente os meninos, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Nesse período interbíblico, Deus, ele está trabalhando. E como Deus trabalha, ele começa a preparar o mundo para o recebimento do Messias. E a educação estava presente lá? Sim, porque neste período vai surgir o Império Grego e depois o Império Romano. E é chamado de período grego, e o período de expansão do helenismo. O helenismo é a língua grega. Essa língua, ela vai ser importante para a disseminação do estudo, dos ensinos, através do domínio de Alexandre o Grande. Esse imperador, ele vai expandir, ele expande sobre a terra a comunicação e a disseminação da cultura romana através do helenismo. Tudo isso estava o quê? Preparando o advento do Messias e a expansão do cristianismo. Então, eu deixei aí para você a explicação do que é helenismo. Quando você estudar teologia, filosofia, sociologia da educação, você vai entender que helenismo é um termo que se designa tradicionalmente de um período histórico, cultural, durante a qual a civilização grega se difunde no mundo mediterrâneo e euroasiático e no Oriente, fundindo-se a cultura grega. E os gregos vão ser importantes na educação, porque a Grécia vai ter o seu apogeu entre os séculos 5 e 4 a.C., com produções
artísticas, literárias e filosóficas. Você já deve ter ouvido falar de Sócrates, Sóstenes, e tantos outros que surgiram através da Grécia. E a Grécia, ela vai mudar a visão educacional da antiguidade. Porque o helenismo surge e com a disseminação da comunicação e da cultura, os gregos elaboram um plano de formação do cidadão. Olha só, agora aqui já começa a formação do cidadão, com uma nova concepção de cultura, do lugar onde os indivíduos se reuniam nas praças para estudarem, ouvirem os estudiosos. E ali começou então a disseminação, grave isso, através do helenismo, a comunicação e a cultura grega fez com que a educação se disseminasse sobre os países do mundo mediterrâneo, do Oriente, e vai fundindo então a educação. E com a expansão do helenismo, porque Alexandre o Grande, ele empenha-se em difundir a cultura grega entre os povos conquistados. Dentre os povos conquistados estão quem? Os judeus, os hebreus. E ele então, com a sua visão de líder que era na sua época, ele funda no Egito 70 cidades. E dentre elas, ele funda uma cidade chamada Alexandria. E Alexandria vai se tornar o grande centro cultural e intelectual da sua época. Ele, com o desejo de conhecer e de levar conhecimento, ele resolve fazer centros educacionais nessas cidades, fundando bibliotecas, fundando escolas de filosofia, de pensamento. Mas não ficou só aí. Quando Ptolomeu II assume o império, ele organiza em Alexandria uma biblioteca e um museu. E com isso ele quer reunir obras raras, preciosas, como escritos gregos, hebraicos e de outras línguas. É daí que vai surgir a versão bíblica que sai do hebraico. A Bíblia estava escrita no hebraico e lá em Alexandria ele criou um grupo, ele reuniu um grupo de rabinos, 71 rabinos judeus, que vão traduzir a Bíblia hebraica para o grego, que é chamada versão Septuaginta. A Septuaginta é também conhecida como a versão dos 70, que significa 70 ou 72 rabinos que trabalharam. Eram 6 homens das 12 tribos. Cada tribo forneceu 6 estudiosos, que se formou então a Bíblia na língua grega, que é chamada koiné, a língua tradução hebraica para o grego. Neste período também, cabe nós aqui dizermos que a língua grega, os costumes gregos, vai ocupar o mundo. E com isso, os gregos tinham alguns costumes, como por exemplo, vai surgir a educação física. Os gregos eram atletas, gostavam das Olimpíadas, dos Jogos, e eles criam a educação física, a educação esportiva, com objetivos. Quais eram os objetivos? E hoje não é assim também. A educação física, qual era o objetivo? Formar cidadãos, fazer os cidadãos estudarem, e com isso, posteriormente, esse cidadão, ele não só cuidaria do seu corpo, da sua mente, mas também iria estudar literatura, retórica, filosofia, sociologia e tantas coisas que vai surgir nas escolas gregas. Você pode perguntar, o que é retórica? Retórica era a arte da eloquência, porque os gregos,
eles primavam pela eloquência, a fala bem falada, de forma com que todo mundo pudesse entender, com argumentos concisos. Nada mais é do que uma arte de falar, né? E posteriormente vocês vão aprender mais profundamente sobre isso. Então, os gregos estão agora disseminando a educação. Mas, aliado aos gregos, o Império Romano vai surgir. O Império Grego sai de cena e o Império Romano também vai surgir. E os romanos também vão ser importantes na educação, porque eles prezam pela educação também. Acompanhado pelos pais, as crianças. Aqui, vou responder agora, a irmã, aqui já começa a melhorar para as mulheres. Porque os romanos, eles vão dar ênfase à educação dos meninos, mas as meninas começam agora a ter educação também mais profunda, mas ainda era doméstico. As mães ensinando as filhas. E com isso começou a se desenvolver a educação no Império Romano. E a educação, irmãos, hoje, por que o nosso país sofre? Por que os países subdesenvolvidos estão sofrendo? Por causa que nós não temos uma educação sólida. Porque os romanos, eles vão aplicar a educação para solidificar a sociedade. E com isso, o Império Romano vai se desenvolver. E o desenvolvimento na área comercial, começa o enriquecimento dos plebeus, e o Império Romano vai se expandir. E com isso, a educação romana agora vai ser uma educação já formal. Porque é os romanos que vão criar a educação em tempo integral. Os filhos dos plebeus, daqueles que tinham oligarquias, que eram ricos, eles tinham educação integral. E nós vamos ver isso nesse período romano. Os romanos vão se dedicar à educação, e nesse período a educação romana vai receber uma denominação. E essa denominação é chamada de humanitas ou humanitas, como você queira pronunciar, não vai mudar. Que era o quê? Uma cultura humanista. Os romanos estão agora em busca da humanidade. E entendendo eles que estão vivendo agora em cidades cosmopolitas, cidades grandes, cidade universal como era Roma, eles têm o objetivo agora, olha só, qual é a visão dos romanos? Formar homens virtuosos, racionais, políticos e literários. E com isso, eles vão implantar, olha só, grava isso, no século I antes de Cristo, os romanos vão implantar o ensino superior. E o ensino superior vai iniciar aqui, porque os jovens da elite agora estão sendo preparados para falar em assembleias, para falar em tribunais, para serem advogados, promotores, juízes. E eles vão aprender nas faculdades. As disciplinas agora são criadas, olha só. Hoje, se você vai na faculdade, eu curso Direito, estou no 3º ano, lá existem as disciplinas. Os romanos criaram as disciplinas. E os romanos tinham algumas disciplinas que eles prezavam, que era a política, o direito e a filosofia. Tá certo? Mas, com isso, o que vai sobressair das escolas romanas é a política. Porque a política vai expandir o império. Com o objetivo de dominar o mundo, os romanos desenvolvem meios de transportes. Tudo a educação, queridos, prestem atenção, você que está aí me ouvindo. A educação gerou crescimento, melhorou as estradas, os meios de comunicação, as transações comerciais, tudo vai melhorar. E se o povo grego contribuiu com a expansão do Império Romano, com o helenismo e a sua língua grega, o koiné,
Os romanos vão criar na sua escola e vai surgir uma língua oficial do império, que é o latim. E o latim vai ajudar o quê? A origem do latim vai fazer com que outros idiomas vai surgir na Idade Média. Quais idiomas surgiram do latim? O francês, o italiano e o português. Tudo veio do latim. Então, grave isso. Os romanos criaram as universidades. E as universidades foram criadas. Naquela época existiam universidades em Atenas, em Tarso, em Pérgamo, em Alexandria. E inclusive em Alexandria criaram mais uma disciplina. A disciplina chamada gramática. Que era o quê? Um estudo, um tratado, onde se estudava a linguagem falada, escrita e as leis naturais que regulavam a fala. E aqui eu deixei um quadro, depois você lê, que quando surgiu o estudo da gramática em Roma, os romanos criaram, eles criaram dentro da gramática 3 estudos. A fonologia, que é o estudo da fonética, eu não vou ler por causa do tempo, eles criaram a morfologia, que era onde vai se estudar a estrutura, a formação, o mecanismo da flexão. Olha só, hoje na escola você estuda pronome, advérbio, tudo isso os romanos criaram através da morfologia. E na fonologia, hoje existe até profissões, pessoas que são fonoaudiólogos, que vai ensinar o quê? A pessoa a falar através do fonema, articular, formar palavras. Começa a se formar palavras, depois letras, depois textos. Olha só, e também a sintaxe, que talvez você não lembra na escola, é onde você ia estudar o quê? Sujeito e predicado, complementos verbais, complementos nominais, tudo isso os romanos criaram e por isso nós temos hoje. Olha como a educação se desenvolveu. E com esses estudos nas universidades, vai surgir 3 grupos de estudiosos que vai disseminar o estudo, que são os copistas, que eram os que copiavam, os escritores, eles escreviam, falavam e talvez não escreviam com a caneta, e o copista é que escrevia, e também os tradutores, que eram aqueles que interpretavam, traduziam, por exemplo, do grego para o hebraico, do hebraico para o grego, do grego para o latim. Esses estudiosos, eles são importantes para a disseminação da educação. Se nós temos hoje a Bíblia Sagrada, já já eu vou falar, nós devemos a estes estudiosos aqui que vão surgir. Vamos um pouquinho adiante, deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta, se nós temos alguma pergunta aqui, eu acho que não, eu posso continuar. E quero pedir àquele que me mandou a pergunta aqui, até para o coordenador aqui, o Robert, uma pessoa aqui de 019 me mandou uma pergunta, deve ser da região de Campinas, Mococa. Mande seu nome para o Robert até ter acesso aqui. Você que me perguntou sobre as meninas, por favor, não vou falar seu nome aqui, mas deixe o seu nome para a gente registrar a sua participação. Pode ser que já já o presbítero Joás vai assumir aqui, ele já até faça um sorteio de um brinde para você, porque o mestre por excelência ainda vai chegar, tá bom? Mas você participe. Mas eu vou estudar esse caso com o Robert, eu quero contribuir com essa escola. Quem sabe nas próximas aulas a gente faça um sorteio de alguma coisa para você que participar. Eu vou doar um livro meu da minha biblioteca lá e a gente faz um sorteio aqui, entre nós professores para vocês. Então é de suma importância você deixar o seu nome, tá? Não faça perguntas sem nome. Amém, Robert? O Robert já deu sinal ali que está tudo certo.
vamos lá então continuar. Quando nós falamos dos copistas, dos escritores, nós temos aqui alguns expoentes dessa época, que é Epícoro, que surgiu, né, ele é o pai do epicurismo, que pregava depravação, sensualidade. Isso aqui depois é algo para frente, e nós vamos estudar. Também surgiu Zenão, que é o pai do estoicismo, que pregava a razão, o logos, e tantos outros que surgiram. Mas, para encerrar a segunda parte, a organização dos grupos políticos e religiosos. A educação vai fazer com que, tanto latim quanto grego, vai surgir grupos políticos e religiosos que também vão ajudar a disseminar a educação. E vai ajudar a defender preceitos, né, como a lei de Moisés, tanto no mundo romano quanto grego, que são os escribas, que eram os doutores e mestres da lei, também os fariseus, que eram os puritanos e fanáticos da religião judaica, e os saduceus. Esses três grupos aqui também são ensinadores, eles ensinavam. É claro que tinham as suas peculiaridades, mas eles foram importantes para a educação, tanto dos judeus, quanto para que chegassem até nós. E para a gente partir para o terceiro capítulo e encerrar a parte da nossa aula, é importante nós entendermos que a educação também. Então vamos recapitular. No item 1, nós aprendemos que a educação, ela se consolidou na nação e no Antigo Testamento através de Moisés, passou por todos os profetas. Depois a educação no período interbíblico e na preparação do surgimento do Messias. E agora nós vamos falar da educação no período de expansão do cristianismo. E esse período de expansão, eu quero que você grave isso. Que período é esse? Esse período é o período do surgimento de Cristo. Aqui nós estamos já no período do cristianismo, o período em que Cristo vai surgir. E o item 3.1 está assim: a educação no Novo Testamento é inaugurada com o nascimento de Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui uma dica para você que gosta de ler. Eu tenho um livro em casa que chama Jesus Cristo, Mestre dos Mestres, escrito pelo escritor brasileiro Augusto Cury. E aí, se você comprar esse livro, você vai entender por que Jesus é mestre. E ele é mestre dos mestres. Ele é professor por excelência. E por que ele é professor por excelência? Porque Jesus vai usar recursos, estratégias diversas. Jesus vai ensinar com simplicidade, mas com profundidade. Anote isso daí. Jesus ensina com simplicidade, mas com profundidade. Jesus era simples, mas profundo. As suas atitudes, ele analisava a conduta do seu povo, ele absorvia os costumes para ensinar. E aí, eu deixei aí na apostila, para você ler depois, Jesus era o mestre dos mestres, porque ele praticava o que ele ensinava. João capítulo 13, Jesus é um mestre dos mestres, porque ele demonstrava habilidade para ler, porque ele lia com frequência. Você que vai ensinar, você precisa viver o que prega, e você precisa ler para ensinar. Jesus era mestre dos mestres, porque ele tinha familiaridade com as tradições, as leis orais do seu povo. Basta você ler as parábolas, basta você ler as bem-aventuranças, e você vai entender que Jesus sabia tudo das leis e das tradições. Jesus é mestre dos mestres por excelência, por quê? Porque ele era versátil, ele tinha autoridade, ele tinha flexibilidade, ele tinha força de vontade. Jesus tinha objetividade.
e ainda bom senso de apresentar verdades que podiam ser analisadas e postas em prática. Então, olha como Jesus era um mestre por excelência. Ele tinha autoridade. Um professor precisa ter autoridade. Ele precisa ser flexível. Ele precisa ter objetivos definidos. E quais eram os objetivos dos ensinos de Jesus? Jesus ensinava porque tinha metas. Então, você que me ouve, que é professor de escola dominical, o professor não pode ir para a aula sem metas. E aí eu volto na revista da escola dominical. Na revista de mestre, vou pegar uma aqui de mestre. Olha só, quando você vai dar uma aula, você precisa ser como Jesus. Jesus tinha metas. E os professores de escola bíblica, eles têm uma meta a ser atingida, né? Na revista de mestre dos adultos, fica muito claro lá que o professor vai para a sala de aula com um objetivo. E Jesus tinha os objetivos. Quais eram? Converter os seus alunos a Deus. Um professor, ele não tem todas as respostas, mas ele abre janelas para que os seus alunos possam descobri-las. E Jesus era assim. Jesus era mestre por excelência, porque ele ensinava o reino de Deus. Através do quê? O seu objetivo era iniciar o reino de Deus no coração daqueles que o ouviam. E ele colocava isso como? Levando uma palavra que transformava e que consagrava essas pessoas. Outra meta, ele tinha o objetivo de convencer os seus discípulos a adotar ideais corretos. Eu tive um professor na Universidade de Franca, que eu tenho um carinho especial, o professor Marco Antônio. E o professor Marco Antônio, nas suas aulas, ele sempre nos disse isso. Ele sempre dizia, olha, eu não estou aqui para te ensinar tudo, mas eu estou aqui para te convencer de que você pode descobrir as verdades. E nós precisamos entender que Jesus tinha esse objetivo. O professor precisa desenvolver o quê? Harmonia entre os seus alunos. E Jesus desenvolvia isso. Jesus tinha simpatia, empatia. Jesus alcançava os seus alunos. E a quinta meta principal, ele tinha o desejo de orientar os seus alunos a viver uma nova ética. E ética se aprende, viu? Tem gente que acha que ética é algo que nasce. Não, ética se ensina. E nós estamos com a obrigação, como professores, de ensinar os nossos alunos a ter postura. Ética é postura. Ética é ter postura, ok? Vamos lá? A visão de Jesus era essa. Mas então, no Novo Testamento, pastor, e a igreja primitiva? A igreja primitiva também ensinava. E o objetivo da igreja primitiva no ensino era a evangelização. E a evangelização da igreja primitiva tinha base o quê? Fé, ação social e desenvolvimento integral dos cristãos. Olha, eles ensinavam com fé, mas faziam ação social. O que é isso? Quando consagraram lá os diáconos, era para fazer assistência social, era para visitar os órfãos, as viúvas. Então, o ensino social e o ensino integral, que integrava as pessoas. Essa semana, eu gravei um vídeo no YouTube falando do Deus da inclusão. E o Evangelho de Atos mostra a educação cristã incluindo as pessoas. E o próprio Deus ensinando Pedro a incluir. Pedro queria excluir. E Deus mostra o lençol dizendo, Pedro, eu quero não é a exclusão, mas a inclusão. E a educação faz com que as pessoas sejam incluídas. E aqui nós vamos ver que em Atos dos Apóstolos a educação era formal.
num processo planejado, sistemático e contínuo. E o objetivo era ensinar os crentes a ter maturidade e uma visão da glória de Deus. Vamos mais um pouquinho. A educação na visão de ensino dos apóstolos e principalmente de Paulo. Paulo, ele foi ensinado. Paulo esteve aos pés de Gamaliel, aprendendo. E com isso agora, Paulo quer ensinar. E Paulo talvez, depois de Moisés e depois de Jesus, Paulo é o homem que vai marcar o seu tempo. Porque ele é professor de doutrinas. Paulo vai mexer na ferida. Professor não só bajula, mas mexe na ferida. Como hoje, à tarde, hoje de manhã, eu disse aqui, eu estava ouvindo o pastor Elias na Decoleta, lá na rádio, e ele como professor mexendo na ferida. Eu até gravei isso para citar aqui hoje, à noite. Porque um professor, ele precisa mexer na ferida dos alunos. Ele precisa mexer no ego dos alunos. Ele precisa dar um chacoalhão nos alunos. Os alunos precisam entender que precisa de mudança. E você vai ver, nas 13 epístolas, Paulo está ensinando doutrinas, regras, e com isso ele está sistematizando, porque se você ler as epístolas são epístolas sistemáticas, de ensinos sistematizados, de doutrinas, né? Então olha só que interessante, nós vamos ver que as doutrinas estão sistematizadas, ok? Então vamos lá. E depois de Paulo, como ficou a educação? A educação passou a ser agora teórica e bíblica. Aqui vai entrar quem? Os pais da igreja. Eu não vou entrar muito, porque o meu mestre por excelência vai vir já já falando sobre os mestres da reforma, e aí você vai entender por completo. Aqui é uma introdução, e essa introdução diz que nesse período aqui dos pais da igreja, que é um período de 200 anos depois de Cristo, no século II depois dele, vai iniciar esse período, os pais da igreja vão buscar o quê? Influenciar. A educação agora vai ser por influência. Eles vão educar com ensinos teóricos e bíblicos. Por que ensinos teóricos? É que aqui vão começar a escrever obras literárias. As obras literárias vão surgir, como nós temos aqui, um livro, por exemplo, esse livro aqui, Tempos de Conquista, Fé e Obediência, no livro de Josué, que é uma obra literária de um professor de escola dominical. Então, aqui começa as teorias. E com isso, o ensino e o evangelho vai se expandir e influenciar gerações. Dentre os pais da igreja vai surgir ensinadores, e ensinadores que são apologistas. O que é isso? São defensores da sã doutrina, defensores da palavra, e eles vão ser considerados o quê? Pessoas que vão ficar na história da educação mundial. Dentre eles, eu vou citar alguns, tá bom? E você depois, na CPAD, eu sei que eu posso citar a CPAD aqui, porque a Decoleta também é parceira da CPAD. Existem alguns livros na CPAD que falam dos pais da igreja, você deve adquiri-los. Nós temos lá a história da igreja, nós temos os pais da igreja, e você adquira. E dentre eles nós temos Justino, o mártir, que foi o grande apologista da igreja primitiva, isso no século II. Nós temos Irineu, que é o bispo de Lyon, na Galia, na França. Esse homem, ele pregava e escreveu obras falando de uma igreja forte, tanto que ele tem uma obra famosa chamada Contra as Heresias. Esse homem também foi um grande apologista. Tem Clemente de Alexandria,
que também foi um grande educador, tanto que escreveu um livro que chama Paidagogos, que nada mais é do que instrutor. Ele falou sobre instruir, né? E daí surgiu o termo pedagogia. Olha a importância deste homem. Tertuliano, que nasceu em Cartago, viveu da ortodoxia também. O que é ortodoxia? Ele viveu exclusivamente do que estava escrito na palavra. Ele vivia disso e pregou contra a heresia e buscou uma boa conduta moral. Nós temos também Orígenes, que é um discípulo de Clemente de Alexandria, que também escreveu muitos escritos teológicos, como erudição eclesiástica, com muita erudição no século III. Nós temos, olha agora, Jerônimo, um dos maiores eruditos da era romana. Na sua contribuição maior foi ele ter traduzido a Bíblia do grego para o latim, que é a Vulgata Latina. Eu tenho uma Bíblia em casa com as escritas da Vulgata. E aí você vai ver que ele foi importantíssimo, seus escritos, né, para a história da educação. E eu tenho também Agostinho, o grande teólogo da era patrística, que escreveu muitas obras sobre a educação cristã. E eu fiz questão de enumerar algumas, que é Confissões, que ele escreveu no ano entre 397 e 398, isso depois de Cristo. A Cidade de Deus, que ele escreveu de 413 a 426. A Trindade, no ano 400 até 416. E o Livre-Arbítrio, que também ele escreveu. Mas ele tem inúmeras obras, Agostinho. Eu tenho, por exemplo, lá em casa, um livro, um comentário bíblico, dos pais da igreja. Lá tem comentários de Agostinho, de Jerônimo e de tantos outros. Muito bom. E para a gente ir chegando no final, nós temos também o período teórico bíblico dos escolásticos, que são homens que vieram um pouquinho depois de Jerônimo e Agostinho. E dentre os maiores escolásticos se destacou dois. Um é Aquino. Aquino, esse homem, ele lecionou posteriormente nas universidades. Durante 15 anos, esse homem criou ali na Europa, nas bibliotecas, ele foi destaque, tendo transformado a escola que ele estudou num dos maiores centros do saber. Foi também ordenado como diácono da igreja. Esse Aquino foi um grande expoente da escolástica. E Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, conhecido como Boi Mudo, por seu professor, ele vai ser o maior expoente da escolástica, que era o pensamento desenvolvido na expansão do domínio católico na Europa, no século XIII, e ele, na iminente necessidade, a Roma, o Império, na iminência de formar novos líderes religiosos, impulsionou a formação de escolas e universidades cristãs para a formação de sacerdotes na Idade Média. E dentre esses que foram formados nessas universidades está Tomás de Aquino. Era um homem tímido, por isso chamado de Boi Mudo, mas que depois foi ser professor nas universidades do seu período. O seu professor, por isso você não deve menosprezar as pessoas, você não deve menosprezar os seus alunos, por mais simples ou acanhados que sejam, porque o professor dele disse: vocês os chamam hoje de boi mudo, e eu lhes digo, esse boi mudo mugirá tão alto que os seus mugidos preencherão o mundo. E preencheu, porque dentre as suas obras fenomenais
Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, que é uma obra fantástica de teologia deste santo da Igreja Católica, mas que é um grande teólogo. E neste livro ele compôs, no seu corpo de doutrina, as bases dogmáticas do catolicismo, mas que também não deve ser desprezada por nós, porque ele contribuiu muito para a filosofia e para a escolástica, que é o incentivo ao estudo religioso nas universidades. E essa obra foi escrita entre 1265 e 1273. Então, queridos, nós chegamos no período da escolástica, que está até o século XIII. Do século XIV adiante, o nosso professor que vai vir a seguir, ele vai dar continuidade. Eu quero só te dizer o seguinte: você que tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu quero também dar uma olhada aqui nos grupos aqui, se você fez a sua pergunta. A pessoa de Mococa já deixou o nome aqui, eu vou passar para o nosso coordenador. Aqui no grupo do Secaped, também nós não temos perguntas. Quero deixar claro que a nossa bibliografia dessa apostila, nós obedecemos literalmente o que o professor do IBAD que ministra aqui pediu. Nós estamos seguindo claramente o módulo de escola dominical do IBAD, que foi escrito por Berenice Araújo e Luzelúcia Silva. Também usamos algumas notas da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin e também sites. Falamos um pouco das Bíblias de estudo e dos dicionários informais da internet. Deixo o meu agradecimento aqui ao pastor Elias, a toda a coordenação, e deixei aí duas frases, uma bíblica e uma de um pensador. Jean-Jacques Rousseau escreveu: a educação do homem começa no momento do seu nascimento. Antes de falar, antes de entender, já se instrui. E também Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 3,15, ele diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E me permito aqui, peço ao pastor Elias e ao diácono Robert para divulgar aqui os canais onde eu estou à disposição para te ajudar nas suas dúvidas bíblicas. Nós temos um canal no YouTube que nós estamos postando devocionais e estudos. Inclusive iniciei lá agora um estudo prático sobre homilética. O meu canal no YouTube é Pastor Luciano Lúcio, muito fácil. É só você se inscrever lá, dar o seu like e nos ajudar a divulgar o canal em todo o Brasil e também o mundo, porque tem gente fora do país nos ouvindo e eu estou te aguardando. Também no Facebook, Pastor Luciano Lúcio, no Twitter, Pastor Luciano Bálsamo também está lá, e no Instagram, Pastor Luciano Lúcio. É só você nos chamar. E no WhatsApp, 16 98 124 4140. Que Deus te abençoe. E eu deixo também aqui para você uma obra literária para você que quer estudar teologia. Eu trouxe essa Bíblia aqui para que você adquira, compre ela, Bíblia Teológica, compre ela e tenha na sua casa para você aprender também junto com a sua família. Que Deus abençoe.